Olá, hoje vamos abordar um exemplo resolvido para a carga e descarga de um capacitor em um circuito RC, mas também utilizando-se da ferramenta do ATP Draw, que é um software gratuito para simulação de transitórios, né? Então, vamos lá. Primeiro, prezamos por mostrar a solução analítica para o circuito e, posteriormente, vamos fazer a simulação via ATP Draw. Então, o circuito em análise é esse daqui. Existe um capacitor com energia armazenada zero, né? E existem dois momentos de análise para esse circuito. A gente vê que existem duas chaves, né? A primeira chave ela é uma chave fechada e ela abre em 4 segundos. E a segunda chave ela está aberta e ela fecha em 4 segundos, tomando como 0 segundos nosso tempo de referência para análise. Então essa chave ela fica fechada por 4 segundos e a outra abre e fica aberta indefinitivamente. Então vamos dividir por momentos, né? O primeiro momento é o momento em que essa chave está fechada e essa está aberta, ou seja, de 0 até 4 segundos. Nesse intervalo, o circuito ele vai se resumir a isso daqui. Afinal de contas, essa chave vai estar aberta, né? Então o circuito é esse daqui. A questão pede que a gente encontre uma expressão para tensão no capacitor e corrente que flui da fonte para os dois momentos de análise. Como é que a gente vai fazer isso? Temos um circuito aqui que não é um circuito RC, mas ele não está naquela forma que a gente conhece, com uma fonte, uma resistência e uma capacitância. Então, o primeiro passo para a gente fazer essa análise é encontrar um equivalente de Thevenin visto pelos terminais do capacitor, em que a gente vai ter uma fonte e uma resistência. Porque as equações que a gente aprendeu para descrever a tensão no capacitor, ela se dá desse formato de circuito. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para encontrar esse equivalente de Thevenin? A resistência de Thevenin, vista pelos terminais do capacitor, nada mais é do que a gente curto-circuitar essa fonte, ou seja, eliminar a influência dela no circuito. E aí a resistência vista pelos terminais do capacitor vai ser justamente 1000 em paralelo com 5000. Já a tensão de Thevenin ela é dada pela tensão vista pelos terminais do capacitor em aberto, considerando a influência da fonte. Para esse caso, a tensão nos terminais em aberto do capacitor vai coincidir com a tensão nesse resistor aqui. Afinal de contas, eles estão em paralelo. Qual é a tensão nesse capacitor, nesse resistor, que vai ser justamente a tensão de Thevenin? Ela pode ser encontrada através do divisor de tensão. 10 da fonte vezes 5000 dividido por 5000 mais 1000. 8,333 volts. Então a gente tem um circuito equivalente, visto pelos terminais do capacitor, em que a gente tem uma resistência e uma fonte. E aí fica fácil determinar a expressão que caracteriza a tensão no capacitor, que é dada por essa expressão aqui, sendo E maiúsculo a tensão da fonte, VC de zero a tensão inicial no capacitor e RC a constante de tempo do circuito dada pela multiplicação entre resistência e capacitância. Nesse caso, E maiúsculo é 8,333, VC de zero é zero e RC é 0,4167. Então a gente encontrou a expressão para a tensão no capacitor. Só que a gente precisa também de uma expressão para a corrente que flui da fonte. Quem é essa corrente que flui da fonte? Se a gente for parar para perceber, pela lei de Ohm, aplicada a esse resistor aqui de 1000 ohms, né, a corrente ela seria a diferença de potencial nesse resistor dividido pelo valor da resistência. Quem é a diferença de potencial nesse resistor? 10 de um lado e V de T do outro, que é justamente a tensão no capacitor. Então, nossa corrente da fonte ela vai ser dada por 10 menos V de T sobre 1000. E V de T a gente já conhece do passo anterior. Então, basta substituir e desenvolver a expressão. Vamos encontrar que a corrente que flui da fonte é dada por essa equação. Agora, vamos partir para o segundo momento, em que essa chave abre e essa fecha.
Quando essa chave fecha e essa abre, o circuito visto pelo capacitor se resume a isso daqui, né? Agora, o que a gente precisa para resolver a expressão que define a tensão do capacitor? A gente precisava de uma tensão da fonte, uma tensão inicial e a constante de tempo do circuito. Nesse caso aqui, a tensão da fonte é zero, né? A constante de tempo do circuito é dada pelo produto entre resistência e capacitância, só que a gente não tem diretamente quem é a tensão inicial para esse caso aqui. A tensão inicial no capacitor para tempo maior que 4 segundos, mas vamos analisar sob a ótica de tensão inicial no capacitor para um momento imediatamente posterior a 4 segundos, ela vai ser exatamente a tensão no capacitor para um tempo imediatamente anterior a 4 segundos, justamente porque a tensão no capacitor ela não varia instantaneamente. Então, para a gente definir quem é a tensão inicial, que é o nosso V de zero, nesse segundo momento, a gente pode dizer que o V de zero para esse segundo momento é o V de 4 segundos para o momento anterior, justamente porque a tensão no capacitor ela não varia instantaneamente. Então, nossa tensão inicial no capacitor ela vai ser dada pela aplicação dessa equação de forma que T seja 4 segundos. Isso vai nos levar a uma tensão de 8,3324 volts, né? Então, para o segundo momento, a tensão imediatamente anterior a 4 segundos, ela vai ser nossa tensão imediatamente posterior a 4 segundos, que nesse caso aqui, tomando como segundo momento nossa referência, seria o nosso V de zero para o segundo momento. Então, E nesse segundo momento é zero, porque não tem nenhuma fonte conectada ao circuito. V de zero é 8,3324, encontrado anteriormente. E o nosso tal, que é R vezes C, dado pelo produto entre resistência e capacitância, é 2 segundos. Essa é a nossa expressão para a tensão no capacitor. Já a corrente que flui da fonte, que é outra grandeza que a questão pede, ela pode ser obtida facilmente. Por quê? No segundo momento, essa chave está aberta. E a corrente que flui da fonte ela pode ser dada simplesmente pela aplicação da lei de Ohm. 10 sobre a associação série dessas resistências, né? 6.000. Afinal de contas, o circuito ele vai se resumir a essa malha aqui. Então, I de T para o segundo momento é 10 sobre 6.000, que é 1,667 mA. Mas como seria também a expressão para a corrente no capacitor, caso a gente queira, né? A corrente no capacitor, lembrando, né, ela é dada por C dV dt. No primeiro momento, a expressão para V de T é dada por isso daqui. A gente obteve aqui. O que a gente faz? A gente simplesmente deriva em relação ao tempo e multiplica pela capacitância. Se a gente fizer isso, desenvolvendo as equações, vamos encontrar que IC de T para o primeiro momento é 10 E elevado a menos 2,4 T mA. E se a gente for fazer uma análise, nesse primeiro momento, né, ele vai de 0 até 4 segundos. Mas vamos analisar por aquela ótica do imediatamente anterior e imediatamente posterior. No momento imediatamente anterior a 4 segundos, IC de 4 menos, né, como a gente fala, vai ser 0 aproximadamente. Porque se a gente for substituir T aqui por 4, esse Euler elevado a menos 2,4 vezes 4 vai dar quase zero. E um número multiplicado por quase zero é zero, né? E a gente pode, isso fica muito evidente porque, se a gente for lembrar, né, o momento transitório normalmente ele acontece em 5 vezes a constante de tempo. Nesse caso aqui, do primeiro momento, a constante de tempo era 0,4167. 5 vezes essa constante de tempo é muito menor do que 4 segundos. Então, é perfeitamente compreensível que a corrente no capacitor em 4 segundos seja praticamente nula. No segundo momento, a corrente no capacitor ela pode ser obtida da mesma forma, multiplicando a capacitância pela derivada da tensão no capacitor em função do tempo. A gente tem também essa expressão que foi obtida nessa etapa aqui.
E a gente deriva a equação, vamos encontrar essa expressão aqui, e se a gente desenvolvê-la, vamos encontrar que a corrente no capacitor para o segundo momento é dada por essa expressão aqui. E se a gente, por curiosidade, for calcular essa corrente num tempo imediatamente posterior a 4 segundos, vamos encontrar que essa corrente, substituindo aqui t por 4, vai ser menos 0,2819 mA. E se a gente quiser a corrente em regime permanente, ou seja, quando t tende a infinito, essa corrente vai dar de 0 A. O que tudo isso significa? Se a gente for parar para ver, a tensão no capacitor ela é transitória, mas ela não é descontínua. Por que a gente pode aferir isso? Justamente porque quando a gente for calcular a tensão final para o primeiro momento e a tensão inicial para o segundo momento, elas bateram, elas deram o mesmo valor. Já para a corrente, ela é transitória também, só que ela é descontínua. Por quê? Porque no momento final do primeiro, no tempo final do primeiro momento e no tempo inicial do segundo momento, a corrente apresenta valores distintos. Percebe que em 4 menos ela é 0 e em 4 mais ela já é menos 0,2819 mA. Ela variou instantaneamente, diferente do capacitor. E por fim, aqui está o resumo, né, para todas essas 3 grandezas que analisamos. Tensão no capacitor, corrente da fonte e corrente no capacitor, para ambos os momentos, né? Agora vamos analisar como é que isso se dá no software ATP e vamos validar todas essas expressões aqui. Vamos tentar identificar a variação no capacitor, que é contínua, transitória, mas contínua. A corrente na fonte, que a gente viu, ela é transitória no primeiro momento e no segundo momento ela é constante. E a corrente no capacitor, que é descontínua entre os momentos. Então, vamos lá. Para usar o ATP, é bem simples. A gente vai com o botão direito do mouse e a gente vai selecionar os elementos que queremos, né? No caso da fonte de tensão, a gente vai aqui em fontes, a gente quer uma fonte DC. Para virar o elemento, basta apertar Ctrl R repetidas vezes, até virar no sentido que se deseja. Resistores, a gente vai aqui em elementos lineares, resistor. Queremos, no caso, outro resistor aqui. Para chaves, a gente vem em switches. A gente quer uma chave controlada por tempo. A gente também quer um capacitor. A gente vai aqui também. E coloco ele aqui. Aqui tem uma outra chave. E aqui a gente tem uma outra resistência. Basta unir todos os elementos, né? E aterrar todos os elementos que estão conectados ao terra. Basta apertar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o ponto. E é isso. E agora a gente precisa também definir os valores para cada elemento, né? Essa fonte ela tem 10 volts. Essa resistência tem 1000 ohms mesmo. Essa tem 5000 ohms. Essa chave, lembremos, né? Ela é inicialmente fechada e ela abre em 4 segundos. Para a gente definir a condição inicial da chave, a gente coloca o símbolo normalmente de -1. Então, T close, né, de fechado, e T open, de aberto. A chave ela é inicialmente fechada, então a gente coloca que o valor dela, o tempo fechado, é -1. E ela abre em 4 segundos. E aqui tem essa grandeza aqui também, que é uma margem para a atuação da chave.
A gente não está muito preocupado com isso para essa simulação em específico, mas a gente vai colocar, se a gente for ver a definição, né, do que significa isso, né, é uma margem de corrente em ampere. E vai dizer que a chave ela vai abrir para um tempo maior que o tempo que a gente colocou, se essa corrente que flui pela chave for menor que a corrente de margem. Aqui, só por via das dúvidas, vamos colocar uma corrente de margem de 1000 A. Mas isso não vai influenciar muito na nossa análise. É só um parâmetro para que a chave tenha um funcionamento adequado. Aqui no capacitor, ele tem 500 microfarad. Essa chave aqui ela é normalmente aberta, então o -1 vem aqui para o open. E ela fecha em 4 segundos, como a gente viu. Por fim, esse resistor aqui, ele tem 4.000 ohms. Agora, outras coisas que a gente precisa analisar. O que a gente quer detectar? A gente quer detectar a corrente na fonte. Então, a gente vem aqui, que é a corrente que passa por essa resistência, né? Então, a gente pode vir aqui em saída e colocar que a gente quer a corrente nesse resistor. A gente também quer a tensão e a corrente nesse capacitor. Agora, uma coisa muito importante. A gente tem que setar alguns parâmetros para a nossa análise. Aqui, a gente vai setar o ΔT, que é o tempo, o passo de tempo para a simulação no ATP. O ATP ele usa um método numérico que depende de um ΔT. Um ΔT de 0.01 é adequado para essa situação. E o tempo de simulação máximo aqui a gente optou por 20 segundos. Mas é algo que fica muito a critério do que se quer analisar exatamente. Basicamente seria isso. Agora vamos simular o circuito. Para calcular os resultados do circuito, a gente aperta F2. Já para analisar os resultados, a gente vem aqui em ATP, plot XY. Primeiro vamos analisar a tensão no capacitor. A tensão no capacitor ela tem esse comportamento aqui. O primeiro momento, né, era de 0 até 4 segundos. Ele vem até aqui. Chega a ter um valor de aproximadamente ali seus 8,33, né? Que é justamente, se for voltar lá no exercício, é justamente o valor que a gente achou para a tensão em 4 segundos, né, nesse primeiro momento. A gente achou 8,3324. Quase a mesma coisa, 8,3324. E aí tem um segundo momento. No segundo momento, era o momento de descarga do capacitor. A gente viu que no segundo momento só tinha um capacitor e uma resistência. E a energia armazenada nesse capacitor ia ser dissipada por essa resistência. Então a tendência era que o capacitor descarregasse. E é justamente o que acontece aqui. Em 4 segundos, que é o início do segundo momento, o capacitor ele descarrega até zero, né? Ok, bateu com o resultado e a gente viu de forma bem clara o momento de carga e descarga do capacitor. Agora vamos analisar as correntes. Essa primeira corrente aqui é a corrente na fonte. Como é que a gente detecta isso? Esse trecho aqui, essa resistência aqui, ela está entre os trechos 1 e 2. Então, se a gente for olhar aqui, né, essa corrente aqui, que vai do trecho 1 até o 2, é justamente essa corrente dessa resistência aqui. Ela tem o seguinte comportamento. Ela começa em 10 mA, né, que é justamente o que a gente achou lá no resultado do problema. A gente viu que o IDT ele tinha uma determinada expressão que o caracterizava, e se a gente fosse substituir o T por 0, essa corrente inicial ela vai dar justamente os 10 mA. E aí a tendência é que, ao passar do tempo para o primeiro momento, até chegar em 4 mA, a corrente ela vai apresentar esse valor aqui,
de aproximadamente 0.001667 ampere, né? Ou 1,667 miliampere, que foi justamente o que a gente encontrou na solução analítica. A partir de 4 segundos, a gente viu lá, né, que a corrente ela é dada de forma contínua, não mais transitória, e ela também foi dada por 1,667 miliampere, que é justamente o que acontece durante todo o período. Então, o resultado também bateu para a corrente da fonte. Agora vamos analisar a corrente no capacitor. A corrente no capacitor ela tem esse comportamento. A gente percebe que é um pouco diferente, né? Se a gente for lembrar lá, a gente viu que a corrente no capacitor ela tem um valor inicial no primeiro momento de 10 mA e ela tendia a diminuir com o passar do tempo. Tanto é que em 4 segundos, que é o momento que mais ou menos o momento que acaba o primeiro momento, né? Ela tem um valor de aproximadamente zero. O que a gente consegue ver por aqui. Aqui é o eixo X, aqui o eixo Y. Então, em um momento, como a gente diz, né, imediatamente anterior a 4 segundos, a gente pode tomar, por exemplo, 3.88, né? 3.92, 3.94, não importa. A corrente ela é praticamente nula. Só que o que acontece? A gente viu que a corrente no capacitor ela tem um comportamento descontínuo. Ao mesmo tempo que em um momento imediatamente anterior a 4 segundos ela tem um valor nulo, em um momento imediatamente posterior a 4 segundos, ela tem um valor não nulo. Um valor negativo e não nulo, que é um valor que bate muito parecido com o valor que encontramos para a corrente em 4 mais, né? E a tendência é que essa corrente ela inicie um determinado valor e ela tenda a zero com o passar do tempo, que é justamente o que acontece. Então, nesse momento aqui, o capacitor ele estava sendo carregado, né? Então, ele tinha uma corrente inicial e essa corrente ela tendia a zero à medida que o capacitor ia carregando. Lembremos, né? O capacitor em regime permanente funciona como um circuito aberto. Então, é completamente compreensível que essa corrente tenda a zero, porque em um circuito aberto a corrente é zero. No segundo momento, que é um momento de descarga, o capacitor ele tem uma corrente inicial, que ela é oposta ao sentido original da corrente no capacitor no momento de carga, justamente porque no capacitor a corrente varia instantaneamente. E essa corrente ela tende a ir para zero à medida que o capacitor descarrega. Justamente porque carga, lembremos, né? Corrente é variação de carga. Então, se o capacitor está descarregando, a tendência é que essa carga caia a zero e, consequentemente, a corrente caia a zero também. Então, com isso, a gente conseguiu aprender como simula o transitório para carga e descarga em um capacitor e validar os resultados obtidos analiticamente através de um exemplo. Então, foi isso. Vamos também fazer um outro exemplo, um pouco diferente, mas também tratando sobre carga e descarga do capacitor na próxima aula. Bons estudos!